Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um domingo, louvamos a Deus por mais uma tarde, por mais um final de semana. Louvamos a Deus pelo privilégio e oportunidade que Ele, por sua graça e misericórdia, nos tem concedido de estarmos mais uma vez cultuando e bendizendo e louvando e adorando o seu nome. É certo que já há várias semanas nós temos nos reunido de maneira diferente. Vocês em seus lares, com suas famílias, assistindo o culto através de um celular, talvez de um smart, de uma televisão, e nós aqui no número resumido de pessoas. Mas o que importa, e eu sempre tenho dito isso, é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele não está preso, ele não está limitado. Pelo contrário, esse Evangelho, ele tem sido anunciado, pregado, e é interessante como muitas vezes nós, a partir da palavra mesmo, não entendemos, obviamente, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, e de como Deus muitas vezes usa situações como essa que nós estamos passando, para fazer o seu nome conhecido e glorificado, para fazer com que as pessoas o busquem mais, para fazer com que pessoas, às vezes, no meio da angústia, do temor, do medo, possa abrir com mais facilidade, ser alcançado pela graça de Deus e abrir o seu coração para o Evangelho, para uma palavra de esperança, para uma palavra de fé. E nós temos visto Deus fazer muita coisa, louvado seja o nome dEle por isso. Eu te convido, querido e querida, sem demora, a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 3 até o verso de número 9. Eu não sei se eu coloquei certo aí, Jared. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 9. Eu vou ler, nós vamos orar e vamos pedir que o Espírito do Senhor abençoe a nossa vida, nos inspire o coração e abençoe você. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ore comigo, querido e querida, onde você está. Chame sua família e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse final de semana. Nós te louvamos, ó Deus, por esse domingo. Nós te louvamos porque hoje de manhã, no devocional, o Senhor já falou o nosso coração. Hoje na escola bíblica dominical, o Senhor também já ministrou ao nosso coração. Hoje à tarde, o Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos louvores, através da palavra que já foi lida, através das orações e intercessões. Agora, Deus, nós temos em nossas mãos a Tua palavra. Essa não é, como nós sempre falamos, a palavra de nenhum pastor.
Essa não é a palavra do pastor Alcimar, de nenhum ministério, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Essa é a palavra do Deus vivo. Essa é a palavra do Senhor. E ela dá testemunho dela mesma, dizendo que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Deus amado, Deus querido, que nessa tarde, ó Deus, Tu que sondas e conhece o nosso coração, que Tu possas visitar, Senhor, cada um de nós, em nossa mais íntima e profunda necessidade. Ó Deus, Tu sabes como cada um de nós está. Tu sabes, ó Deus, como cada um se encontra, porque o Senhor conhece a nossa vida, a nossa alma intimamente. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, me ajude, Senhor, para que eu seja claro, para que a mensagem seja pregada de forma clara, objetiva, ó Deus, e que ela seja muito compreensível e compreendida por todos aqueles que nos ouvem. Senhor, eu te peço, me ajude, que eu possa depender do Teu Espírito, que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado nessa tarde. Eu entendo, Senhor, a minha incapacidade, eu entendo, Senhor, a minha imperfeição. Eu coloco a minha vida diante do Senhor e peço a Tua ajuda, e peço tão somente a Tua imensa graça e misericórdia. Nós oramos todos nós, Senhor, nós que estamos aqui em pequeno número nessa tarde, e nós que estamos como igreja em nossos lares. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu começo dizendo que, obviamente, sempre quando é ceia do Senhor, eu digo que é um momento muito especial para todos nós, porque nós lembramos a paixão, a morte, mas também nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu costumo dizer que nós temos, como cristãos, que entender que esses acontecimentos, ou seja, a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele tem profundo significado para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso culto, para a nossa própria fé. Se nós retirarmos a paixão, se nós retirarmos a morte do Senhor, se nós retirarmos a ressurreição do Senhor, a nossa vida, ela perde o sentido. A vida da nossa família perde o significado. O nosso culto, ele perde o valor. A nossa fé, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ela se torna vazia, vã. Tudo que nós fazemos em termos de espiritualidade, se nós não levarmos tudo isso que eu falei, paixão, morte e ressurreição em consideração, tudo isso perde o sentido, tudo isso perde o valor para todos nós. E nessa tarde, queridos e queridas, nós celebramos e adoramos ao Cristo vivo, ao Cristo que perdoou os nossos pecados pela sua obra na cruz do Calvário, ao Cristo que regenerou as nossas vidas por causa da sua ressurreição, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ou seja, nós somos justificados, tivemos os pecados perdoados, ao Cristo que nos recebeu como filhos de Deus agora, e nós fomos então estabelecidos por adoção na família de Deus, que é a sua igreja. E nós adoramos e celebramos ao Cristo vencedor, aleluia. Nós chamamos Cristo Victoris, o Cristo vencedor, Ele que vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Deixe-me dizer uma coisa, amados e amadas. Existem muitas verdades no mundo.
Nós vivemos uma época de relativismo cultural e filosófico sem precedentes. O pós-modernismo trouxe esse grande malefício para a humanidade. Mas mesmo assim, nós devemos entender que o mundo ainda vive com muitas verdades. Algumas dessas verdades, elas são importantes e são extremamente relevantes para toda a humanidade. A humanidade, por exemplo, agora, nesse momento, ela aguarda ansiosamente por uma verdade, a verdade de uma vacina que pode imunizá-la desse terrível mal que tem ceifado tantas vidas em todo o mundo nesses últimos meses. Mas deixe-me dizer uma coisa: nenhuma verdade nesse mundo é mais importante do que esta. Nenhuma verdade nesse mundo supera em relevância esta verdade que eu vou dizer agora. É que Jesus Cristo, o Deus homem, veio ao mundo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou dos mortos e vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o seu nome. Essa é uma grande verdade e a maior verdade da história. Querido e querida, você que me ouve, tanto aqui como em casa, é sobre essa base que eu falei agora, que nós devemos viver. É sobre essa base que eu e você temos que estabelecer a nossa vida, as nossas famílias, os nossos valores. Não estabeleça a sua vida, não estabeleça a sua família, não estabeleça os seus valores sobre falsas bases. Não estabeleça a sua vida, sua família, seus valores sobre falsas bases, ideologias humanas que irão com certeza passar. Mas com certeza, quando a nossa vida é estabelecida sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, nós temos a segurança e a certeza de que a nossa vida jamais será abalada. E o texto que nós lemos nessa tarde, eu não sei você, mas esse texto para mim, ele é apaixonante, ele é um texto singelo, e eu confesso-vos a vós que eu me delicio lendo e relendo esse texto do apóstolo Pedro em sua primeira carta. E deixe-me, por favor, dizer 3 coisas muito breves, para poder contextualizá-lo a respeito dessa carta. Em primeiro lugar, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, e ela foi destinada à igreja que se situava na Ásia Menor. Era uma igreja que, segundo os estudiosos, era composta por judeus e por gentios, mas era uma igreja que tinha mais judeus do que gentios, e a maioria desses irmãos, eles tinham se convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, essa carta é chamada por alguns de epístola da esperança, epístola da coragem, epístola da esperança e da glória. Veja só como essa carta é chamada: carta da esperança, carta da coragem, carta da esperança e da glória, por causa do seu conteúdo. Se você vai ler essa carta, você vai ver o quanto o apóstolo Pedro, ele motiva os seus leitores, o quanto ele fala de coragem, o quanto ele fala da glória vindoura. E em terceiro e em último lugar, o que eu considero de extrema relevância, e principalmente nesse ponto eu queria me fixar mais nessa tarde. O alvo maior dessa carta é mostrar que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, eles não estão imunes aos sofrimentos humanos.
Nenhum cristão está imune, incólume a sofrimento, muitas vezes imerecidos. Mas Pedro mostra que apesar de todas as perseguições, por meio da graça e do poder de Deus, esses crentes devem permanecer firmes, porque Deus é poderoso para sustentá-los. É isso que Pedro, ele demonstra na sua carta. E é interessante, amados, que quando a gente começa a analisar o texto que nós lemos, perceba que o apóstolo Pedro diz que em meio às tribulações e em meio às provações do presente, aqueles crentes tinham que exultar ao Senhor. Isto está no verso de número 6. Exultem ao Senhor. Ele diz: nisto exultai. Embora no momento presente vocês passem ou sejam entristecidos por várias provações, exultem a Deus, glorifiquem a Deus, louvem a Deus, muito embora no momento atual, muito embora no momento presente, é isso que ele diz no verso 6, vocês podem estar sendo entristecidos por causa de muitas provações. E é interessante, querido e querida, que quando Pedro escreve essa carta para essa igreja, ou as igrejas da Ásia Menor, eu queria que você entendesse isso. Pedro, ele não está, de certa forma, negando que os cristãos haveriam ou poderiam passar por provações. Pelo contrário, Pedro está escrevendo para uma igreja sofredora. Essa igreja aí é uma igreja perseguida. O irmão orou ainda há pouco e na sua oração ele orou pela igreja perseguida. Essa era uma igreja perseguida, essa igreja do primeiro século, essa igreja que recebe essa carta, é uma igreja que entendia que a perseguição estava profundamente atrelada à conversão. Converter-se significava automaticamente, nesse momento, se tornar um perseguido. E eu estava meditando nessa verdade bíblica aqui, e pensando se isso fosse uma realidade nos nossos dias, se nós teríamos mais de 55 milhões de crentes, como dizem que nós temos nessa nação. Se a conversão da gente significasse perseguição ou implicasse automaticamente em sermos perseguidos, inclusive aqui. Não apenas a religião judaica perseguia os cristãos, mas agora aqui havia uma perseguição estatal. Era Roma que perseguia, alguns imperadores romanos que perseguiam os cristãos. Ou seja, dizer que era cristão, nesse momento aqui que Pedro escreve, significava automaticamente dizer que a pessoa haveria de ser perseguida. Isso me faz lembrar um livro que eu comecei a ler, de um pastor norte-americano, que eu indico a leitura desse camarada chamado David Platt. Ele é um pastor batista do sul dos Estados Unidos. Ele tem um ministério belíssimo, uma igreja belíssima. E ele viaja ao mundo todo, principalmente os países mais pobres do continente africano e asiático. A igreja dele tem muito projeto. Você tem que ler 2 livros desse irmão. O primeiro é Radical e o segundo é Siga-me. O segundo livro dele, Siga-me, ele fala exatamente sobre o preço do discipulado. É porque hoje a gente não tem noção do que significa seguir a Jesus. Quando a gente olha uma carta como essa, quando a gente fala de perseguição, a gente não tem noção do que é perseguição. A gente não tem noção do preço que se paga em alguns lugares para seguir a Jesus. Nós não temos nenhuma noção. Aqui as coisas são muito fáceis para nós.
E ele conta a experiência nesse livro, Siga-me, que eu fiquei assim lendo e relendo esse momento que ele está pregando o evangelho numa aldeia asiática profundamente tomada pelo islamismo. E ele diz que é um grupo de mulheres que estão ávidas ouvindo o evangelho. Quando ele anuncia o evangelho, ele diz que durante a pregação, uma das mulheres chorava copiosamente, e no final da pregação, ele faz o apelo. E ele sabe que aquela mulher foi profundamente tocada pela palavra de Deus, pelo evangelho da graça de Deus. Mas ele diz uma coisa interessante no livro. Ele diz, ela sabe que se ela toma uma decisão pública de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso poderia significar para ela, inclusive, a pena capital, a pena de morte. Ela sabia que se ela dissesse sim, publicamente ali, como ela estava, na frente daquelas outras mulheres, todas muçulmanas, islâmicas, ela poderia simplesmente, depois daquela reunião, ser martirizada. É isso aí, amados. Para nós, talvez isso não faça nenhum sentido, porque nós não temos a mínima noção do que significa isso, porque a gente vive no bem bom, porque a gente tem tudo, porque a gente não tem a mínima noção do que essa igreja passava. E Pedro está escrevendo exatamente a carta para esses irmãos, dizendo, irmão, exultem a Deus. Embora no presente vocês passem por várias provações, mas vocês devem exultar a Deus, vocês devem glorificar a Deus. Isso parece um paradoxo. Parece um paradoxo. Como é que eu vou exultar a Deus em meio à provação? Como é que eu vou exultar a Deus em meio à tribulação? E essa semana eu estava meditando na palavra que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele fala sobre as suas lutas, e ele fala que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E eu fiquei pensando, Paulo é meio tantando o juízo, esse camarada, porque quem conhece um pouco a biografia de Paulo sabe que ele jamais passou por uma breve e momentânea tribulação. O cara sofreu não sei quantos naufrágios, o cara levou não sei quantos açoites, o cara foi apedrejado não sei quantas vezes, foi dado como morto, foi picado por víbora, foi açoitado, foi isso, foi aquilo. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eu não vou expor esse texto, porque eu estou preparando uma pregação sobre esse texto. Mas é mais ou menos o que Pedro está dizendo aqui, para essa igreja da Ásia Menor. Exultem a Deus, embora no presente vocês, por um breve tempo, sejam entristecidos, contristados por várias provações. Mas você percebe, querido e querida, que no começo do verso 6, ele diz, nisso exultais. E nós temos que ser fiéis à regra da interpretação. Nós temos que ser fiéis à regra da hermenêutica. E aqui está o Devinho conosco, ele é advogado. E a hermenêutica não é uma ciência exclusiva da teologia. A hermenêutica é uma ciência usada por outras ciências, inclusive o direito. Os advogados, assim como a magistratura, os promotores e os juízes, eles têm que interpretar as leis. Nisso exultais. Em que exultais? Nisso que? Obviamente, quando Pedro está dizendo, nisso exultais, Pedro está se referindo àquilo que ele falou antes disso. Ou seja, aquilo que está exatamente no verso 3, no verso 4
e no verso 5. Que eu queria que você tivesse atenção naquilo que ele falou no verso 3, no verso 4 e no verso 5. Porque é sobre essas coisas que a igreja da Ásia Menor tinha que exultar a Deus, tinha que estar lembrando, tinha que ter na mente. Ela se lembrasse daquilo, mesmo em meio à provação, mesmo em meio à tribulação, daquele momento, Roma perseguindo, no encalço, eles iam exultar a Deus. Eles não iam estar murmurando. Ah, querido e querida, talvez seja por causa disso, não é? Que os historiadores da igreja ficam perplexos quando vão estudar a igreja do primeiro e do segundo século e dizer que quando aqueles nossos primeiros irmãos iam para as arenas serem devorados pelas feras ou chifrados pelos touros, ou quando eles iam iluminar os palácios, na verdade, o jardim dos imperadores romanos, eles iam louvando a Deus, cantando e adorando a Deus, o que era extremamente confuso na cabeça dos seus algozes. Como eles podem cantar? Como eles podem louvar? Se eles vão morrer, todos quando vão morrer, têm medo. Mas essa turma que é chamada de cristão, quando vão morrer, exultam a Deus, glorificam a Deus. E aí, amados e amadas, eu comecei a meditar, pelo menos com base nesse texto, que há duas coisas, eu chamo de dois olhares, que aquela igreja é convocada a fazer, a lançar. E nós também somos convocados a fazer, a lançar, dois olhares, para que isso traga fortalecimento à nossa fé, para que isso gere esperança em nosso coração, para que isso, de certo modo, atenue as tensões daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. A primeira coisa é que nós devemos lançar o olhar para trás, para o passado, e contemplar a obra de regeneração que Deus realizou em nossa vida. Essa é a primeira coisa que Pedro desafia aquela igreja a olhar. E eu desafio você a nessa tarde também olhar. No verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Foi para trás, passado, nos regenerou. E aí, querido, para mim, aqui o apóstolo Pedro desafia aos crentes, em meio às lutas que eles estavam passando, e que nós sabemos que não eram poucas, eu falei para vocês, porque eram perseguições romanas, muitas pessoas presas, muitas pessoas mortas, mas Pedro está dizendo: olhem para trás, e vejam a obra que Deus realizou na vida de vocês. Ele regenerou a vida de vocês. Bendito seja Deus, porque Ele nos deu uma nova vida. Porque, querido e querida, é isso o que significa regeneração. Regeneração significa nascer de novo, alguém que foi gerado por Deus. Agora nós não somos apenas criaturas de Deus, nós somos criaturas e filhos de Deus. Nós passamos por um processo que a gente chama de novo nascimento. Ele nos deu uma nova vida, Ele perdoou os nossos pecados, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. É isso que Pedro está lembrando àquela igreja. E eu estou lembrando a vocês nessa tarde, em meio às provações, em meio às lutas, em meio
as tribulações que nós estamos passando, olhe para trás, veja quem você era, em que você estava metido, para onde você estava indo, mas veja quem você é agora. Na obra que Deus realizou na sua vida. Ele nos regenerou, louvado seja o seu nome. E é interessante, eu quero colocar pelo menos 4 coisas aqui rapidamente sobre a regeneração. Primeira coisa, a regeneração não se produz pela minha vontade, nem pela tua vontade, mas é obra de Deus. Ela veio segundo a misericórdia de Deus, é graça de Deus. Os homens mortos e em seus delitos e em seus pecados, eles não podem se voltar para Deus. A obra é de Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, querido e querida, regeneração é outra maneira que a gente tem de expressar que é renascer da obra do Espírito. Nós somos agora a habitação do Espírito Santo de Deus. Vocês lembrem que Jesus Cristo diz que aquele que bebesse da água que Ele tinha para dar, rios de água viva haveriam de brotar de dentro dessas pessoas, e todos nós entendemos que Jesus faz alusão ao seu Espírito. Em terceiro lugar, querido, essa regeneração, esse novo nascimento, ele é operado em minha vida e em tua vida pela palavra da verdade. E isso está no verso 23. Eu não vou ler por causa do tempo, mas 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro diz isso. É a palavra da verdade, é a palavra de Deus que nos transforma. Em quarto e penúltimo lugar, essa regeneração, amado e amada, presta atenção, é um novo nascimento, é uma nova vida. Nós estávamos decaídos e agora nós somos levantados, louvado seja o nome do Senhor. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de mente. Finalmente, essa regeneração nos possibilita agora viver para uma viva esperança. E eu não vou falar muito sobre isso, porque esse é o nosso segundo ponto. Eu termino esse primeiro ponto dizendo que o apóstolo Pedro desafia a mim e a você, querido e querida, a olhar para trás, a olhar para a obra de regeneração, essa grande obra que Ele realizou em minha vida e em sua vida em termos espirituais. E que continua fazendo. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. A gente olhar para essa obra em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio ao caos, e nos lembrar de quem nós éramos. E de quem nós somos agora, da vida que temos agora, porque essa vida é uma vida nova, justificada, perdoada, santificada, e nós vivemos agora como filhos de Deus. Mas irmãos e irmãs, em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele desafia aquela igreja a lançar um segundo olhar. Do mesmo modo que ele falou para a igreja, olha a obra de regeneração, ele nos regenerou. Agora Pedro, ele manda a igreja olhar para frente. Esse é o segundo olhar.
Eu vou ler aqui numa outra versão, porque Pedro diz assim: olha, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora preste atenção, Ele nos regenerou para alguma coisa. Ele diz isso, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é outra maneira que Pedro está orientando aquela igreja a enfrentar as provações e as tribulações. Olhem agora para frente. Vejam a herança que vocês têm lá na frente. Quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar, queridos e queridas, e eu creio que você vai concordar comigo. Muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, isso é comum. Quando nós estamos passando por dificuldades, provações e tribulações, a nossa visão, ela fica deficitária. Ela se torna apequenada. Ela muitas vezes se torna nebulosa, porque muitas vezes nós fixamos o nosso olhar apenas naquilo que nós estamos vivendo no momento, passando no momento. Aí não tem jeito, nós vamos sofrer. Isso é muito comum. O desafio que Pedro está lançando para a igreja, e que eu estou vos exortando nessa tarde, nesse final de tarde, depois da gente olhar para trás, a obra de regeneração que Deus fez, é a gente olhar para frente, a herança que está reservada para nós, lá na eternidade, é olhar para frente. E aí, querido e querida, mais uma vez eu lembro agora, e cito, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, olha o que ele diz: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, ou seja, no momento atual, mas nas que se não veem, porque as que se não veem, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só o que ele vai dizer: sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, o corpo desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E ele diz assim: e por isso nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Aí você entende porque Paulo diz que a sua tribulação era breve, leve, era momentânea. Por quê? Porque ele coloca o que ele passava no momento, e ele colocava a eternidade que o esperava. E obviamente a balança pendia muito mais, incomparavelmente, para aquilo que o aguardava na eternidade. E que com certeza ele já usufrui nesse momento, na presença do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa, para a gente caminhar para o final. Eu me lembro que quando saiu aquele livro A Cabana, muita gente criticou o livro. Eu li o livro, quase que numa sentada só. Inclusive o autor daquele livro, ele tem ascendência cristã. Claro que aquele livro tem algumas coisas que, se a gente for colocar à luz da Escritura, não bate.
E eu creio que mais ou menos você entende, quem assistiu o filme ou leu o livro. Jamais o filme é igual ao livro, eu já posso te dizer isso. Deve lembrar que a história de um pai que tem sérios problemas com Deus. Porque um dia eles estão num acampamento e a filha mais nova dele é sequestrada por um maníaco sexual. É violada, morta, e o seu corpo nunca aparece. E o livro todinho é exatamente esse homem voltando na cabana onde disseram que encontraram as roupas dela. E os irmãos devem lembrar, quem leu o livro ou assistiu o filme, que ele é levado naquela cabana a se encontrar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, e aí se desenrola. Mas talvez você não lembre de como aquele homem recebe a sua cura. Tem muito diálogo interessante no filme. Mas tem uma cena interessante no livro e no filme que tem mais ou menos a ver com o que eu estou dizendo aqui. É que num determinado momento Jesus pega aquele homem pela mão e leva-o. E permite que num relance ele consiga ver a eternidade. E naquele olhar na eternidade, ele vê a filhinha dele num outro lugar, brincando com outras crianças, num lugar indizível, indescritível, num estado de gozo, de alegria, e aquilo traz cura. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo, e que eu estou dizendo nessa tarde, quase noite, irmãos. Pedro está dizendo: olha, exultem a Deus, mesmo que vocês estejam passando no momento por provação. Exultem a Deus, glorifiquem a Deus, porque, queridos, vocês têm uma herança incomparável lá nos céus. Essa herança, ela não vai se corromper, ela não vai acabar, ela não vai se deteriorar. Ela é eterna, ela não vai sofrer variações, ela não vai sofrer nenhuma mudança. Ela está guardada, ela está reservada no céu para mim e para você, e ela é segura por Deus. E esse conselho de Pedro, aquela igreja, permanece vivo para a nossa geração. E eu fico pensando como a nossa geração esqueceu da eternidade. A nossa geração esqueceu tanto da eternidade que quando canta o melhor de Deus ainda está por vir, acha que é o carro novo que vai ganhar, ou a namorada nova que vai conquistar, ou o emprego novo que vai surgir, ou a casa nova que vai construir, ou o concurso público que vai passar. Permita-me dizer, e sinto muito lhe decepcionar, a palavra porvir na Escritura Sagrada nunca se referiu a coisa nenhuma material, a coisa nenhuma terrena, que eu e você podemos desfrutar, e que nós desfrutamos pela imensa graça e misericórdia de Deus. A palavra porvir na Escritura Sagrada sempre, sempre e nunca é diferente, sempre aponta para a herança nos céus, que Deus reservou para aqueles que guardam a sua salvação e são filhos dele. Então, quando eu digo que o melhor de Deus está por vir, querido e querida, é exatamente isso que Pedro está dizendo, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, quando esse
corpo aqui se desfizer, esse tabernáculo se desfizer, eu tenho certeza que há algo preparado para mim, que não é feito por mãos humanas, mas é feito pelas mãos de Deus. É por isso que nós gememos, aspirando, desejando, ansiando o dia da revelação do Senhor. É isso aí. E eu penso, queridos e queridas, que esse é um grande desafio, e é um grande exercício que nós devemos fazer e ter. Eu penso que quando os primeiros cristãos, ao receberem essas orientações, admoestações do velho apóstolo, quando eles eram chamados para as arenas, para serem trucidados, devorados, mortos, eles lembravam da palavra do velho apóstolo, dizendo: exultem a Deus, glorifiquem a Deus, porque Ele regenerou vocês, aleluia, Ele transformou a vida de vocês, vocês têm os seus pecados perdoados, vocês têm uma nova vida, vocês são santificados, vocês foram adotados por Deus, vocês eram perdidos, filhos da ira, da desobediência, mas agora vocês foram ressuscitados dos mortos, aleluia, e vocês têm os nomes escritos no livro da vida, e Deus os fez assentar nos mais altos lugares celestiais, de onde ninguém pode te tirar. Exultem a Deus. Em segundo lugar, eu penso que quando eles estavam entrando nas arenas para serem devorados, chifrados, ou talvez colocados vivos em tonéis de olhos fervendo, eles lembravam da palavra do apóstolo Pedro, dizendo: olha, vocês foram regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que não murcha, que não se acaba, que está reservada nos céus para vocês, e ninguém vai tomar de vocês. E aí eles falavam: poxa, nós vamos morrer agora, e nós vamos nos encontrar com Jesus. Amados, em meio às lutas, em meio às provações dessa vida, em meio às tribulações dessa vida, exultem a Deus, lembrem do que Deus fez por você, fez por nós, e continua fazendo, porque Ele continua sendo bom, porque Ele continua fazendo a sua boa obra em nossas vidas. Lembrem da glória, do porvir, da bendita esperança, da herança que está reservada nos céus, para aqueles que confessam e professam o nome do Senhor. Talvez você já tenha ouvido a história de John Wesley, não? Quando estava voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra no século XVIII. Frustrado, religioso, tinha sido pastor, missionário nos Estados Unidos por 2 ou 3 anos, mandava cartas para sua mãe confuso, pega o navio de volta, quando está voltando o navio enfrenta uma grande tempestade, os marinheiros lutavam braviamente contra as ondas, e todos estavam desesperados dentro da nau, achando que ela ia a pique, que ela ia afundar. John Wesley, diz os biógrafos, ele sentou-se num canto, temendo a morte, ia morrer, medo. No convés do navio, um grupo de homens e mulheres deram as mãos e louvavam a Deus. É isso aqui. No meio da tempestade, louvavam a Deus, glorificavam a Deus com hinos, com canções. Wesley, atônito, sem saber quem era aquele povo, o navio não afundou,
Quando o mar serenou, ele procurou aquelas pessoas e perguntou: quem são vocês? E eles disseram: nós somos da região da Morávia, estamos voltando para a nossa região, nós somos moravianos. Era um grupo de crentes da Morávia, e eles estavam voltando para a sua terra. Homens e mulheres, crentes, piedosos, convertidos, que em meio ao caos, à tempestade, no lugar de se esconder, de ficar com medo, de entrar na perplexidade, na angústia e na ansiedade, louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Vamos orar. Eu vou pedir que os meninos possam chegar, que Deus possa ter falado ao nosso coração. Hoje, nós temos a ceia do Senhor. Glória a Deus por esse momento. Nós queremos dizer àqueles que nos assistem: essa mesa não é exclusiva da Igreja do Nazareno. Você que nos assiste, que é membro de qualquer denominação, qualquer, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, você pode participar desse momento tão especial conosco. Somente gostaria de lembrá-los as recomendações do apóstolo Paulo, que ele faz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso 28, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vamos orar ao Senhor, querido e queridas. Pai, te damos graça por essa tarde. Te damos graça, ó Deus, pela tua palavra. Te damos graça porque essa palavra é viva, ela é eficaz. Te damos graça porque o Senhor tem falado conosco. Te damos graça por podermos participar, Senhor, da ceia do Senhor. Ó Deus, sabemos que esse momento é extremamente representativo, é extremamente singular para todos nós. Te damos graça por Jesus, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, pelo sangue derramado. Te damos graça, Senhor, porque a sua morte, Senhor, trouxe vida para nós. Louvado seja o seu nome. Te damos graça porque Ele nos regenerou, Ele nos perdoou, nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos tem adotado como filhos. Te damos graça, Senhor, por podermos fazer aquilo que Ele ordenou para todos nós, que fizéssemos isso até que Ele voltasse. Ó Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Abençoe, Senhor, todos que estão aqui. Ó Deus, Jared, Julinha, Joselito, o Cláudio, Senhor, Juninho. Abençoe Pri, Deivinho. Ó Deus, tome cada um em tuas mãos, a minha vida. Nós que vamos participar desse momento. Abençoe a gente. Abençoe os irmãos e as irmãs que estão em seus lares. Ó Deus, em suas casas. Abençoe a eles, as suas famílias. Que seja um momento muito singular em família. Que seja um momento muito especial, Senhor, em família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Aleluia. Glória ao Senhor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quebrantado o seu amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Em memória do Senhor Jesus Cristo, amados, e dando graças a Deus Pai, comamos dele todos. A palavra diz que, semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus Cristo também tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória do Senhor Jesus Cristo. E dando graças a Deus Pai, bebamos, irmãos, com alegria dele todos.
Deivinho, você pode orar, Deivinho, por favor, querido. Senhor Deus amado, queremos louvar e engrandecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, porque tu és poderoso, porque tu cuidas de nós. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu és em nossas vidas. Deus, continua a cuidar de cada um de nós. Deus, aqueles que estão em seus lares, Deus, participando desse culto ao Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos guardar. Deus, que o Senhor possa incomodar a cada um de nós para buscarmos a Tua presença dia após dia, Pai, para que o Senhor possa ser exaltado e estar no centro das nossas vidas sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nosso coração é de gratidão pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém.